Então a gente vê que as coisas acontecem, mas as pessoas não querem saber da verdade de Deus. Porque Deus deixou uma verdade, para que nessa verdade a gente possa andar, proceder, se conhecer, entender e ver aquilo que é dele pela sua verdade. Então eu fico analisando na minha vida de fé em Deus, na minha caminhada, no meu compromisso, dentro da esperança que Deus faz, que Deus dá, dentro da promessa que Deus tem para todos aqueles que crêem nele verdadeiramente. E eu fico olhando, meu Deus, converso com as pessoas, converso com os irmãos que professam a fé. Tenho ouvido muitas coisas em nome de Deus aí, homens pregando, homens avisando, homens advertindo, homens instruindo, orientando aí, tanto no meio de comunicação como no dia a dia, dentro das igrejas, em todos os locais. Hoje banalizou. Todo mundo fala de Deus, todo mundo ensina de Deus, todo mundo diz que é profeta de Deus, todo mundo diz que está trazendo uma palavra de Deus. E as pessoas hoje, em todos os lugares, dizem que estão vivendo para glorificar a Deus, estão adorando a Deus, estão indo buscar a Deus. Mas eu fico analisando e digo, meu Deus, e a tua palavra? Não é por ela que a gente tem que te buscar? Não é por ela que a gente tem que te conhecer? Não é pela tua palavra que temos que ter a fé verdadeira, porque a fé não vem pelo ouvir e o ouvir da palavra? Não é pela tua palavra que temos que estar firmado em ti? Não é a tua palavra que liberta, que é a verdade? Não é a tua palavra que faz do homem ser bem-aventurado, saindo da maldição? Por onde o homem alcança a bênção, não é pela tua palavra? Então por que hoje se fazem tanta coisa no teu nome que não condiz com a palavra? Que não é pelos parâmetros da palavra, que não é pelos méritos das palavras, da tua palavra, das tuas palavras. As pessoas estão fazendo tudo em nome de Deus, pelo que os homens dizem, pelo que as instituições estabelecem, pelo que o povo acha, pelo que o povo entende, por onde o povo quer viver. Por isso que a palavra de Deus diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem perfeitos, mas o seu final são os caminhos da morte. Porque o caminho para a vida é pela palavra. Quem não estiver na palavra, quem não estiver se conduzindo na palavra, quem não estiver com a sua fé principiada na palavra, quem não estiver com a sua vida em Deus, dentro da direção da palavra, quem não estiver buscando a comunhão com Deus, vivendo e praticando a palavra, esse está em caminho de morte. Até agora não encontrou a vida, porque a vida é a palavra. A palavra que nos dá vida com Deus, que ilumina, que nos esclarece, que nos liberta, que nos faz bem-aventurado. E quando eu converso hoje com vários irmãos em nome da fé, que professam uma fé em Cristo, eu fico olhando, meu Deus, como os irmãos estão fracos de entendimento, como os irmãos estão sem o conhecimento de Deus, como os irmãos não se voltam para a palavra. A direção dos irmãos não é a palavra, é os cultos, é os movimentos, é as igrejas, é os homens, é os seus líderes. Eles estão se conduzindo através disso, eles não estão olhando para a palavra. Para a palavra. Os irmãos, eles não têm a palavra como base da sua fé. E quando alguém vai falar a palavra para eles não aceitam. Eles desprezam. Porque eles querem viver a vida de Deus, de poder, de movimento, de manifestação, de bênção. Não é pela palavra. Eles não buscam isso na direção da palavra. Eles buscam isso na direção dos homens dentro das igrejas. Eles buscam isso dentro das suas formalidades religiosas. Eles buscam isso, essa vida com Deus, esse poder de Deus, ouvir Deus falar, ouvir Deus revelar. Eles não vão atrás da palavra de Deus. Eles querem, dentro das igrejas, através dos homens que dizem que são profetas, dos homens que dizem que são de Deus, dos homens que dizem que é a voz de Deus. Os irmãos não estão sendo prudentes a examinar a palavra. E é por isso que o diabo tem enganado muitos e muitos vivendo uma vida maldita em nome de Deus. Em caminho de maldição, achando que estão no caminho da bênção. Em caminho de morte, achando que estão em caminho da vida. Sendo conduzido por doutrina de demônios, enganados por homens que fazem negócio deles, homens fraudulentos, enganadores, sendo levados por vento de doutrina, porque eles não dão ouvido à palavra. Uma igreja morta, uma igreja sem Deus, uma igreja sem vida, mas o povo vivendo no seu emocionalismo e acha que isso é a presença de Deus. Porque a vida com Deus é na palavra, a presença de Deus está naquele que está na palavra. E eu fico triste quando converso com vários irmãos, eu olho a falta de conhecimento dos irmãos, o vazio do entendimento de Deus.
Irmãos que não conhecem nada de Deus, que quando a gente vai falar assunto da palavra, doutrina esclarecedora, corrigindo, repreendendo, eles não aceitam porque eles acham que nós estamos julgando eles. Eles não entendem que está sendo corrigido pela palavra. Eles não param para analisar, não é verdade. A palavra não ensina isso, não. Eu vou buscar mais a palavra para saber o que é. Que ela me ensina da parte de Deus. Irmãos aí, cheio do poder, cheio da visão, cheio da revelação, cheio de movimentos de graça, de vitória, de prosperidade, de milagre, mas tudo vazio do conhecimento. A vida com Deus para o homem estar firme, estabilizado, não é esses movimentos, é o conhecimento. Não tem vida com Deus sem o conhecimento. Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É preciso conhecer a palavra de Deus, é preciso conhecer a verdade de Deus, os preceitos de Deus, para ser liberto daquilo que ensinam em nome de Deus que é mentira. Não tem vida firme com Deus, não tem vida em comunhão com Deus, não tem vida servindo a Deus, se não for pela palavra. Jesus disse, quem ouve e pratica a minha palavra, eu comparo como um homem prudente que edifica sua casa na rocha. Essa casa é a nossa vida firmada, edificada em Deus, com a palavra. Jesus disse, bem-aventurado são os que ouvem e praticam, mas não é o que ensina as igrejas nem os homens. Não é a vida religiosa. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Fé em Deus não é eu acreditar num movimento, numa campanha, num pacto, num voto. Fé em Deus não é eu viver uma vida religiosa dentro de igreja, praticando, cumprindo as ordenanças, os trabalhos, os cultos, as tarefas. Fé em Deus é eu crer na palavra dele e me converter à palavra. Todo dia a minha vida tem que estar vivida dentro da palavra, na direção da palavra. Eu tenho que formar a minha vida dentro da palavra, como a palavra me instrui. E não é dentro de uma vida religiosa, guardando, praticando e cumprindo as observâncias de culto, de ordem de igreja. Fé em Deus não é essa. Salvação não é pelo que o homem faz ou onde ele está. Salvação é pelo ouvir a palavra. Salvação é crer no evangelho, é o poder de Deus. Paulo diz, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação é por crer, é pelo ouvir e crer. A salvação não é pelo fazer, nem estar vivendo obra de igreja, nem vida religiosa. A salvação é para quem ouve a mensagem do evangelho e crê nessa mensagem e persevera nela. A vida nela, a prática de fé nela, o entendimento nela, a busca de Deus nela. A vida estabilizada e firmada em Deus, nela, pela palavra, pela mensagem do evangelho, pelo ensinamento de Cristo, pela doutrina de Cristo. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, cuida de ti e da doutrina, porque isso pode te salvar. Não é uma vida religiosa, não é uma vida cheia de poder, cheia de presença, não. É uma vida cheia de conhecimento. É o que Deus quer de nós, é o conhecimento e não o sacrifício. Buscai conhecer o Senhor e prossigam em conhecer a Deus. Deus diz que o povo dele foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O conhecimento é a base de tudo para uma pessoa ser prudente e não ser levada ao engano e não ser levada à perdição. Ele tem que conhecer, então conhecer a Deus é muito mais importante. E o povo hoje não está tendo conhecimento de Deus. Eles querem viver na experiência, na emoção, no que ele vê, no que ele sente, no que ele acha, no que ele entende que é o certo. No satisfatório. E vida com Deus não é essa. Vida com Deus é conhecimento, é entendimento, a mente transformada. Oferecer um culto racional a Deus com entendimento transformado. Com a mente transformada no seu entendimento. O evangelho é a luz de Deus que ilumina a mente do cristão cego pelo diabo, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E é isso que nós precisamos levar as pessoas a entender. O que falta dentro das igrejas hoje é quem ensine, é quem instrua. É homens que tenham compromisso com a palavra de Deus para ensinar, corrigir, instruir. Não homens que façam movimento para o povo em nome de Deus. Não homens que criem situações espirituais, dizendo que Deus está dizendo, falando, que vai manifestar, que vai fazer, que vai revelar. Temos que ser homens compromissados com Deus, pregando a sua palavra. Deus levantou homens para pregar a palavra dele no meio da congregação. É isso que edifica, é isso que corrige, é isso que repreende, é isso que faz a igreja estar perfeita e perfeitamente numa vida alicerçada em Deus. É com a doutrina, com a instrução da palavra que corrige, que repreende, que exorta, que ademoesta,
que faz o crente ser perfeito dentro do conhecimento de Deus, que faz o crente andar reto, nem se desviando para a direita nem para a esquerda, mas andar retamente na palavra de Deus, firmado e guardado naquilo que Cristo nos ensina e não naquilo que os homens estão estabelecendo e ensinando como princípios e regras de Deus para o homem viver e ganhar alguma coisa e receber algo de Deus. Estão estabelecendo algo que não é a verdade de Deus. Estão criando outros meios, métodos e caminhos para o povo alcançar a bênção de Deus, chegar a Deus, ter comunhão com Deus, ter vida com Deus. E o caminho é a palavra, é o conhecimento, é a vida, perseverando em guardar e praticar a palavra de Deus. Então, gente, essa é a minha palavra nesta hora para você, para divertir você, porque a igreja precisa de correção. A igreja do Senhor hoje, você que é a igreja, membro dessa igreja, não estou falando igreja ministério, estou falando o corpo de Cristo, que é a igreja de Deus, que é essa que vai subir. Você tem que ser prudente como as virgens prudentes, não louca como as loucas. Você tem que estar com a sua vida cheia de azeite, isso é a presença do Espírito Santo. Você tem que estar com a sua vida iluminada, isso é a palavra. A luz de Deus é a palavra para iluminar a tua mente. Você tem que correr rápido para buscar e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque sem o conhecimento você é levado à destruição. Jesus disse, errais, não examinando as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Você está errando, está vivendo no erro porque você não examina, você não é prudente, não examina as Escrituras, nem conhece o poder de Deus. Está sendo levado por um poder aí que o povo diz que é de Deus, mas não é o de Deus. E esse caminho que você está seguindo não é o de Deus. Conheça a verdade e nessa verdade você é liberto. Amém? Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além da verdade. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça.